my name is Márcia Loureiro e hoje eu vou mostrar para vocês a metodologia que já levou milhares de alunos à fluência no inglês, que é o ciclo da fluência. O que é o ciclo da fluência? A gente tem 3 passos principais. A compreensão daquilo que você está aprendendo é muito importante quando você aprende um novo idioma. Então, para você repetir, para você fazer os exercícios orais, você tem que compreender o que estão te explicando, senão você vai repetir feito um papagaio. Então, a compreensão é o passo número 1. O segundo passo é a automatização, ou seja, o seu treino. Você vai treinar oralmente tudo que aprender. O vocabulário, as estruturas, as expressões, os verbos, tudo você tem que treinar oralmente para você automatizar. O que é isso? Você incorporar aquilo e nunca mais esquecer. Você usar naturalmente, como se você estivesse aprendendo a dirigir, né? Logo que você começa, você tem que falar no carro, primeira, segunda, terceira, e tudo pensando em embreagem, freio. Depois quando você começa a dirigir, né, que você aprende, você automatiza. E hoje você nem pensa mais no que você vai fazer. É a mesma coisa com as estruturas, com o vocabulário. Você vai aprender, vai treinar de uma forma que você vai incorporar aquilo e vai usar naturalmente, espontaneamente. E o terceiro é a conversação. Uma vez que você aprendeu, você vai usar na prática. Então, quais são os benefícios do ciclo da fluência? Por que ele é o mais eficiente do que os outros métodos? Primeiro, pela simplicidade da aplicação. É muito simples. Você entende, repete e conversa. Você dá ênfase em colocar todo o seu aprendizado em prática. Então, não tem aulas teóricas, é tudo feito na prática. O inglês do dia a dia, o inglês que você vai ouvir em filmes, séries, vai ouvir o povo conversando na rua, é tudo muito prático. E a simulação dessas experiências reais que tornam o aprendizado muito mais prático, ativo e divertido. Esse método tem um embasamento científico feito por esse Edgar Dale. Ele era um educador americano e ele desenvolveu o Cone of Learning, que é o cone da aprendizagem, em 1969. E ele fala o seguinte, que o cérebro humano retém muito mais quando você tem experiências. Olha que interessante o cone do aprendizado. Depois de 2 semanas, a gente tende a lembrar o quê? Quando a gente está aprendendo alguma coisa. Quando você está lendo, você tem a possibilidade de lembrar 10% daquilo que você aprendeu. Quando você ouve, você tem a possibilidade de aprender 20%. Quando você vê alguma imagem, 30%. Quando você assiste algum filme ou alguma exposição, você aprende 50%. Quando você fala e faz exercícios orais, você aprende 70%. E quando você simula experiências reais, você tem a tendência de aprender 90% do que foi te ensinado. Então é exatamente nesse cone, nessa teoria, que a gente desenvolveu a nossa metodologia. Então, o passo a passo para você aprender inglês. Primeiro, compreender antes de falar. Você tem que compreender, entender exatamente o que você está falando. O segundo passo é a repetição em voz alta, para você treinar. Então, não adianta falar, entendi, e não colocar em prática. Você tem que repetir, produzir o som, ouvir a sua própria voz. Né? O treino oral é muito importante para você aprender uma segunda língua. Só entender não adianta, você tem que treinar. Como? Através de exercícios orais, de substituições, de transformações das frases, perguntas e respostas. Então você vai estar treinando aquela estrutura de uma forma natural e espontânea. Practice makes perfect. Esse é um ditado em inglês que a prática leva à perfeição.
Então, no aprendizado de línguas, a prática principal é a repetição. Você repete as palavras através de exercícios orais e a própria estrutura, né? Você faz exercícios com as estruturas aprendidas para nunca mais esquecer. Esse é o ponto cego da maioria dos alunos, né? Eu entendo bastante, mas não consigo falar. Por quê? Não consegue falar com naturalidade porque ele não treinou aquela palavra ou aquela estrutura. E o terceiro passo, que é conversar. Então você vai colocar tudo em prática, tudo que você aprender, você vai colocar em prática. Então, como que você vai colocar em prática? Formando frases dentro da sua realidade, ou seja, colocando tudo que você aprendeu dentro de um contexto. Então, não adianta você aprender listas de palavras, listas de verbos, listas de phrasal verbs. Isso, com poucos dias você vai esquecer. Então, você aprendeu uma palavra, você vai dar vida a essa palavra. Você vai colocá-la dentro de um contexto que está relacionado a você. Com isso, você tem a chance de reter aquele aprendizado em até 90%, né? Então, assim você vai falar com fluência e naturalidade. Eu tenho certeza que com o ciclo da fluência, você vai se tornar fluente num piscar de olhos.